Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula. Vocês sabem que eu, professor Luiz Antônio, me especializei nessas legislações extravagantes, legislações específicas, onde eu tenho bastante facilidade de entendimento e gosto do assunto. E você ministrar a aula daquele assunto que você gosta, é mais gostoso, o conteúdo fica mais agradável, não é isso? Então vem comigo, vamos para a Lei 10.446 de 2002, né? Essa lei, uma lei bastante curta, né? Uma lei curtinha, mas é uma lei muito importante, uma lei aí de um significado no mundo, principalmente na Polícia Federal, importantíssimo. Por quê? Porque passa novas atribuições e competências para a Polícia Federal. Vem comigo, vem para a ementa, né? A ementa da lei dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exigem repressão uniforme para os fins do disposto do inciso 1 do parágrafo 1º, artigo 144 da Constituição Federal, né? E aí, professor, vem comigo, né? Vamos lá. Então, o que significa dizer o seguinte, que esta lei, a 10.444, ela está o quê? Ela está regulamentando, olha aí, né? Ela está regulamentando o disposto do artigo 144. Professor, esse artigo 144, o aluno está lá que tem que saber disso de cabeça. O artigo 144 é aquele artigo da segurança pública, né? Na qual ele vai definir as forças de segurança pública, né? PF, PRF, não é isso? PF, PRF, PF, PRF, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, PM e Corpo de Bombeiros Militar, né? Só lembrando para vocês que nós temos aí uma tramitação no Congresso Nacional de uma emenda à Constituição, trazendo aqui as perícias, né? As perícias técnicas para compor o rol da segurança pública. Mas vou tirar esse cara aqui, depois a gente fala sobre ele, né? Então é o seguinte, artigo 144 da Constituição Federal, né? Aí fala, ó, parágrafo 1º. O parágrafo 1º é aquele que vai tratar da Polícia Federal. Ou seja, nós estaremos nesta lei aqui detalhando a parte final do inciso 1º, que é da Polícia Federal. Ou seja, já passo o recado para vocês que nós estaremos aí estudando um assunto aí relacionado à nossa gloriosa Polícia Federal, né? Então vem comigo. Só para esclarecer, artigo 144 da Constituição Federal é aquele artigo da segurança pública, na qual ele define as forças, né? Quais são as seguintes forças aí de segurança pública no Brasil? PF, PRF, PFF, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, né? Aí lá fala o parágrafo 1º. O parágrafo 1º ele vai falar da Polícia Federal, né? Polícia Federal instituída por lei como órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira destina-se a, né? Aí vem lá as competências. Primeira competência da Polícia Federal na Constituição: apurar infrações penais, exatamente, né? A Polícia Federal é uma polícia repressiva, ou seja, ela atua na repressão dos crimes, né? Ou seja, na identificação dos culpados dos ilícitos penais, né? Contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União e de suas entidades autárquicas e de empresas públicas, ou seja, a atribuição aí de interesses do governo federal, não é isso? Da União, do poder da União, né? Aí vem aqui, assim como, tá? Outras infrações. E aí, professor, quais são essas infrações, né? Olha, quais são essas outras infrações, né? Aí eu já retrato para vocês que essas outras infrações você vai encontrar na Lei 10.446 de 2002. Ou seja, exatamente nessa aula você vai encontrar 7 hipóteses dessas outras infrações. E com certeza o examinador irá cobrar uma dessas infrações na sua prova, né? Então assim como outras infrações, ou seja,
está ampliando um pouco o escopo da área de atuação da Polícia Federal. Tá? Aí tem o seguinte, só tem um detalhe, professor, para ser uma dessas 7 outras infrações, tem que entrar no seguinte, tem que se enquadrar no seguinte requisito, ó, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional, ou seja, né, não pode ser algo regional, né, tem que ser interestadual ou internacional. Aí entra a Polícia Federal. E exija repressão uniforme. Olha que coisa interessante, né? Exija repressão uniforme, né? Por exemplo, como assim repressão uniforme? Aconteceu lá um delito, uma das hipóteses lá, das 7 hipóteses que a gente vai ver já da lei. Aí tem o estado de São Paulo e o estado do Paraná. E aí, professor? Aí o seguinte, o estado de São Paulo, a competência da polícia é no território de São Paulo, do Paraná, então você tem que ter o quê? Uma repressão uniforme desse delito, né? Segundo dispuser a lei. Qual é a lei? É exatamente essa, 10.446 de 2002. Feito essa introdução, né, o aluno tem que entender o porquê da lei, muito interessante, né? Vamos já para a lei. Uma lei curtinha, uma lei que tem, na verdade, somente um artigo fundamental para os nossos estudos. Vamos lá, artigo 1º da Lei 10.446 de 2002. Na forma do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição, já trabalhamos esse dispositivo, quando houver repercussão interestadual ou internacional, ou seja, não é qualquer tipo de infração, não é qualquer tipo de crime, tem que ter o quê? Repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento da Polícia Federal do Ministério da Justiça, hoje não é mais o DPF do Ministério da Justiça, nós sabemos que a Polícia Federal hoje faz parte do Ministério da Segurança Pública, de acordo com a Lei 10.690. Bacana, vem comigo, então está aqui, né? Ou seja, poderá, não é obrigatório, poderá, tá certo? Poderá o DPF, o Departamento da Polícia Federal, fazer o quê? Olha só, o que ele poderá fazer, ó? Ele poderá fazer o seguinte, a investigação das seguintes infrações penais. Então, ele poderá, ok. E aí, professor? Aí, nós temos um pedacinho aqui muito interessante, ó. Vou até marcar aqui, esse pedaço aqui, ó. Muito importante, isso aqui é um aposto explicativo, uma situação. Sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no artigo 144 da Constituição Federal. Professor, sem prejuízo da responsabilidade, né, dos órgãos da segurança pública. Nós sabemos que são 5 órgãos, bacana, né? Em especial das polícias militares e polícias civis dos estados proceder à investigação, dentre outras das seguintes infrações penais. Prof, por que está isso aqui sem prejuízo? Tá? Então é o seguinte, a gente vai ver 7 situações, tá, na qual a Polícia Federal poderá proceder à investigação. A lei está dando essa possibilidade para a Polícia Federal. Tá? E essa possibilidade estão marcando, obrigatoriamente tem que ser o crime de repercussão interestadual, entre mais de um estado, ou internacional. Tá? Então é o seguinte, professor, houve aí, por exemplo, um roubo de carga, tá? Uma quadrilha, um cartel, um roubo de carga, aí, uma organização criminosa que atua nesse segmento criminoso aí, se existe isso, o que acontece? Que envolve 4 ou 5 estados. Então, poderá a Polícia Federal, tá, proceder essa investigação criminal. Só que lá fala sem prejuízo para os demais órgãos de segurança, ou seja, sem prejuízo significa dizer que não está retirando o poder investigatório destes casos, nesses casos concretos, das unidades da federação, em especial da PM e em especial da polícia, da polícia civil. Não está, é sem prejuízo, tá certo? Então, vai sem prejuízo. Então, ela vai proceder à sua investigação normalmente, tá certo? A sua investigação aí, a apuração dos fatos, normalmente sem prejuízo, né? Agora, se fosse com prejuízo, retiraria dos demais órgãos de segurança pública essa competência e ela realizaria
o tal ato. Bacana? Então, isso que significa o sem, tá? Muito importante, é sem prejuízo. Então, não retira a competência constitucional das polícias militares e civis ou qualquer outro órgão do artigo 144 da Constituição Federal. Bacana? Infrações penais. São quantos tipos? 7 infrações penais, né? Primeiro tipo de infração penal, vem comigo, olha só. Sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro. Ok, isso aqui é o quê? Isso aqui lá do Código Penal, tá certo? Se o agente foi impedido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima. Então, neste caso concreto aqui, ó, poderá a investigação ser conduzida pela Polícia Federal. Faz sentido? Com certeza, né? Ainda mais quando é motivação política, né? Você pega aí, o cara é um cacique, por exemplo, um cacique daqueles famosos caciques políticos aí que atuam num determinado estado. Ele, pela sua influência, já foi governador, senador, não sei o quê, ele pode o quê? Tentar interferir nas investigações, né? Então, para salvaguardar o processo, esse processo pode ser conduzido pela Polícia Federal também, né? Segundo caso, vem comigo, olha só, formação de cartel, né? É claro, a formação de cartel tem a lei específica, então neste caso aqui de formação de cartel, se for um crime de interestadual, tá certo? Ele poderá, ou internacional, atuação da Polícia Federal. Poderá, né? 3. Relativa à violação de direitos humanos que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte, né? Lá na emenda da lei, nós já falamos sobre esse assunto, né? Crimes de repercussão estadual ou internacional. Uma das tratativas aqui são os tratados de direitos humanos aí, que foram aí decorrentes dos tratados internacionais. Bacana? Meus amigos, é o seguinte, a lei 10446, inicialmente nós tínhamos apenas 3 crimes. No decorrer do tempo, nós tivemos aí a inclusão de mais 4 crimes, inclusive um deles em 2018. Quarto caso, furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive bens e valores transportadas em operações interestadual ou internacional, quando houver indício de atuação de quadrilha ou bando em mais de um estado da federação, ou seja, poderá a nossa gloriosa PF atuar nesse crime, ó, mais de um estado da federação. Quinta hipótese, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Mais uma hipótese de atuação aí complementar da Polícia Federal, né? Bacana. Item sexto, olha só, incluído aqui em 2015, né, pela Lei 13.124, furto, roubo, dano contra instituições financeiras, olha aí, ó, instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indício de atuação de associação criminosa em mais de um estado da federação. Em mais de um estado da federação. Tranquilo, olha a prioridade que o governo está tratando em relação a isso, você tem que ter, né? E, finalmente, o último item aqui que foi incluído sabiamente, são considerados aqueles crimes de ódio, né? Quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que dificultam o conteúdo misógino, né? Ou seja, de ódio, né? Definidos como aqueles que propagam ódio ou aversão às mulheres, né? Ou seja, esses crimes aqui praticados na internet, é claro que você não consegue aí calcular exatamente aqui o reflexo de uma publicação da internet, um crime, como um crime desse, as consequências, a repercussão de um crime desse, esse crime aqui passou a fazer parte do rol aí das outras competências da Polícia Federal. Bacana? Crimes de ódio praticados aí na rede mundial de computadores. Então, aí para vocês, são as 7 hipóteses para regulamentar o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição Federal. Parágrafo único. É autorização para instauração do inquérito. Atendidos
os pressupostos do caput, né? O Departamento da Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministro de Estado de Justiça. Ou seja, nesses casos aqui de apuração daquelas outras infrações penais, a DPF necessita de autorização expressa do ministro. Bacana? Então é isso aí, artigo da lei, o conteúdo é exatamente esse. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Fernando Henrique Cardoso e Miguel Reale Júnior, né? Olha aí, Miguel Reale Júnior. Para quem não sabe dele, um feito que esse cara fez aí é o seguinte: ele juntamente com Hélio Bicudo e a Janaína Pascoal foram aí os autores daquele famoso pedido contra a ex-presidente Dilma Rousseff do processo de impeachment, ok? Vem comigo, vamos lá, quero fazer a mensagem aqui para vocês final, né? Sempre fazendo uma mensagem, né? Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, olha só. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las, né? Ou seja, o seu direito de expressão você tem que dizer. Não interessa se a pessoa concorda ou não, mas você tem o direito de expressão. Isso aí faz parte da democracia. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui. Tchau, tchau. Clique like.